Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de formação discente e profissional para o enfrentamento do HIV/AIDS. Na nossa aula de hoje, nesse nosso módulo 4, nós vamos estar estudando sobre as ações preventivas e as ações de combate à infecção pelo vírus do HIV, tá bom? Então vem com a gente, preste atenção na nossa aulinha de hoje porque temos muitas informações bastante esclarecedoras e que é também alvo de muitas dúvidas, né, da população em geral. Então vamos nessa, aproveitar para esclarecer todas as nossas dúvidas a esse respeito, tá bom? Pessoal, na aula passada nós falamos sobre os estágios clínicos da doença, certo? Da infecção, desde o processo de infecção pelo vírus do HIV até a manifestação da AIDS. Então nós falamos sobre a síndrome retroviral aguda, que seria aquela primeira fase onde há manifestações dos sintomas, né, que remete ali a um processo de infecção viral, porém não dá, obviamente, para ser associada a uma infecção pelo vírus do HIV, haja vista que a sintomatologia ela é bem ampla, né, bastante confusa e que dá para confundir, portanto, com várias viroses. Então, falamos da síndrome retroviral aguda, falamos também do estágio de latência clínica e, por fim, falamos do estado da AIDS, ou seja, quando a doença ela de fato se manifesta de forma muito mais violenta, né, e que pode ali afetar, inclusive, a vida do paciente, levando ao óbito, tá? Então falamos também, pontuamos sobre a questão da carga viral elevada, né, que é justamente quando o paciente ele apresenta uma carga viral muito elevada, com uma fragilidade muito intensa ou muito severa do seu sistema imunológico, quando o paciente ele inicia-se aí, né, ou ele aprofunda na AIDS, no estágio da AIDS, e aí com um grande comprometimento do seu sistema imunológico, tá certo? E é nessa fase também onde ele é potencialmente infectante, tanto nessa fase aguda de latência, nessa fase da síndrome retroviral aguda, como também no estágio da AIDS, o paciente ele é potencialmente infectante, e isso tem tudo a ver com o tema da nossa aula de hoje, tá bom, pessoal? Então, com isso, até aqui nós já conseguimos fazer, né, algumas distinções diante de tudo que nós já vimos e saber reconhecer que um paciente portador do vírus do HIV ele é diferente de um paciente com AIDS, né? Nós sabemos, então, que quando o paciente ele está infectado pelo vírus, nós dizemos que ele é um paciente portador do vírus do HIV ou uma pessoa convivendo com HIV, tá? Mas não necessariamente ela vai chegar a desenvolver a AIDS, né? Principalmente se ela fizer a terapia, todo o acompanhamento terapêutico, né, e médico, esse paciente jamais ele vai alcançar ou evoluir para o estágio da AIDS, que na verdade seria aquela fase de manifestação da doença com amplo comprometimento do sistema imunológico desse paciente. Então, é diferente a gente, ou melhor, não dá para a gente estabelecer o mesmo paralelo dizer que uma pessoa que é portadora do vírus do HIV, ela vai desenvolver AIDS. Isso só aconteceria se esse paciente portador do vírus ele não fizer os devidos acompanhamentos e não tiver os devidos cuidados quanto à sua terapia. Então, cuidado, pessoal, para não confundir ou utilizar as nomenclaturas errôneas, tá? Quando for se referir a um paciente que apenas é portador do vírus do HIV. Então, esse paciente que é portador e que faz o tratamento adequado, ele não é um paciente aidético, como muita gente fala. Ele não é um paciente com AIDS, tá bom, pessoal? Então é necessário que a gente venhamos a conhecer, né, todo o desenrolar do processo infeccioso, saber como que tudo se desenrola, para que a gente possa fazer as devidas distinções e com isso também traçar metas e estratégias de prevenção, né, que é o foco da nossa aula de hoje. Mas antes da gente entrar nesse assunto especificamente, eu fiz questão de pensar algumas dúvidas, né, que eu encontrei aí pela internet, dúvidas de pessoas comuns. Uma delas que eu separei para vocês seria: olá, ontem beijei um homem que dizia estar com resfriado, mas não estava espirrando e nem tossindo. Algumas vezes secou a coriza. Hoje acordei indisposto e sentindo muito calor, passei o dia com essa sensação de calor e com fraqueza. É possível ter contraído alguma DST que venha apresentar esse sintoma tão rápido? Outra dúvida seria: tive uma relação com uma garota de programa, mas com preservativo. Porém, durante o beijo senti gosto de sangue e ela me disse ter problema na gengiva. Se houve um sangramento, eu seria contaminado? Por favor, me responda, estou nervoso. Né? Contaminado aqui, lembrando que contaminado pelo HIV. Então, todas essas perguntas são direcionadas à infecção pelo HIV. Outra perguntinha que eu separei para vocês. Olá, dedos sujos
molhados com líquido pré-ejaculatório, se forem introduzidos na vagina, tocar no clitóris, qual a chance de contaminação pelo vírus do HIV? E por fim, uma pessoa com HIV senta no vaso sanitário e logo depois eu sento, tendo contato na parte do vaso. Ele tinha ejaculado recentemente. Corro risco? Então são alguns dos levantamentos, algumas dúvidas que eu pesquei para vocês para que a gente possa ir pensando. Então, gente, antes de mais nada, antes de a gente falar sobre as ações preventivas e de combate ao HIV propriamente dita, vamos só relembrar aqui como é que acontece o processo de infecção do ponto de vista anatômico, né? Essa figurinha a gente já abordou ela aqui uma vez, para falar mais do ponto de vista de resposta imunológica frente à infecção, mas antes mesmo que tudo isso se desenrole, antes mesmo que haja a resposta imunológica propriamente dita, como é que o vírus ele entra, né, do meio externo para entrar em contato com essas células do sistema imunológico, tá? Então vamos aprofundar um pouco mais nisso. Então, pessoal, a gente vai ver aqui as formas de contaminação, certo? As vias pelas quais a contaminação pelo HIV ela pode acontecer, mas uma delas seria o quê? Através do contato com a mucosa retal e também da mucosa vaginal, também pela mucosa oral, como a gente vai ver, tá? Mas a partir do contato, ou seja, do contato com fluidos corpóreos, tá? Nessas regiões de mucosa, tanto da região retal como da região da vagina, esse material biológico, né, esse fluido, essa secreção corpórea entrando em contato com essas regiões de mucosa, elas podem estar contaminadas pelo vírus do HIV, tá? E uma vez que isso acontece, ou seja, uma vez que há o contato do líquido corpóreo com essas regiões, certo? Esse vírus do HIV ele pode adentrar, penetrar a região da mucosa e lá nesse momento ter contato, né, interagir com as células imunológicas do hospedeiro e com isso iniciar toda aquela resposta que nós já vimos anteriormente, certo? Mas, pessoal, é válido a gente lembrar que a infecção pelo vírus do HIV, ou seja, uma vez que há o contato, vamos supor que aqui a gente tem, sei lá, o sêmen de um homem, certo? E nesse sêmen, nesse líquido seminal, nós temos ali várias partículas virais, certo? Supondo que esse paciente ele seja portador do vírus de HIV e que não se trate, tá, gente? Então, muito do que a gente vai falar aqui, mais uma vez eu reforço isso, quando o paciente ele desconhece o seu estado sorológico, quando ele não faz qualquer tratamento para combate do vírus do HIV. Então, é uma pessoa que está contaminada e que não conhece o seu estado sorológico, não sabe que está infectada, tá? Então, nessas condições, nessa ocasião, existem várias partículas virais viáveis ali no sêmen desse paciente, tá? E que uma vez esse material entrando em contato com a região de mucosa, seja ela anal ou seja ela vaginal, esses vírus eles podem acabar penetrando, certo? Ultrapassando essas barreiras anatômicas que compõem a região da mucosa, certo? Tanto anal como vaginal, inclusive oral também. E com isso chegar a alcançar regiões mais profundas dessa região de mucosa. Para aqueles que não estão tão bem habituados sobre o que é a região da mucosa, quando a gente se refere à mucosa, nada mais é do que as camadas de tecido que revestem os órgãos internos. Nesse caso, todo o trato gastrointestinal ou toda a região que reveste a vagina, certo? Ou a cavidade oral. Então, esses tecidos que revestem essas cavidades, nós chamamos de região de mucosa, né? Que é recoberta por determinados tipos de tecidos especializados, tá? Tecido epitelial, produtores de muco, muitas vezes, né? Existem glândulas ali que produzem muco para ajudar no processo de lubrificação e assim por diante. E as células inflamatórias, as células do hospedeiro, que podem ser infectadas pelo vírus do HIV, elas ficam, né, em regiões mais abaixo dessa região epitelial, dessa camada de células mais superficiais. Então, nessas regiões mais profundas da mucosa, lá os leucócitos, né, principalmente os linfócitos T, CD4, se encontram lá, certo? Nessas regiões mais profundas da mucosa, e elas são passíveis de contaminação, de infecção pelo vírus do HIV, como a gente já viu, tá certo? Então, pessoal, em condições normais, de pele íntegra,
O vírus do HIV, uma vez presente lá, entrando em contato com a pele íntegra, ele não consegue atravessá-la, né? E assim, com isso, parasitar ou infectar os linfócitos TCD4 nas camadas mais profundas da mucosa, tá? Por mais que o vírus, a partícula viral, ela seja muito pequena, né, e que conseguisse até, do ponto de vista de tamanho, infectar essas células dessa primeira camada do tecido, mas é só a gente lembrar que esse vírus ele não tem afinidade por qualquer tipo de célula. Esse vírus do HIV só vai infectar células que ele tem afinidade. E quais são essas células? A gente já viu que são as células TCD4, ou seja, leucócitos, uma população específica de leucócitos, que são os nossos linfócitos, TCD4. Então, são essas as células que o vírus do HIV tem preferência. Então, mesmo que ele entre em contato através do sêmen, por exemplo, contaminado aqui com a região da mucosa, então vamos supor que um homem, numa penetração, o seu pênis ejaculou o seu sêmen aqui no reto dessa pessoa ou na vagina. Então, esse sêmen, mesmo que ele esteja completamente contaminado, cheio de partículas virais viáveis, tá? Se não houver qualquer tipo de lesão nessa pele, nesse tecido epitelial, nessa região de mucosa, esse vírus ele não vai ter capacidade de infectar esse paciente, tá? Mesmo que esse material esteja contaminado. Mas é necessário que haja ranhuras, é necessário que haja lesões nessa pele, tá? Para que o vírus, sim, consiga penetrar através dele, dessas lesões, e assim infectar os linfócitos TCD4 que estão nas regiões mais abaixo da região da mucosa, tá? Então aqui eu trouxe alguns esquemas para vocês de como que mais ou menos funciona essa região da mucosa. Então aqui uma vista mais em perspectiva dessa região de mucosa, tá? Que tanto pode ser, repito, anal, vaginal ou mesmo oral, cavidade oral. E aqui seria um corte, no caso do reto, né, de mais ou menos como é que funciona essa região de mucosa. Então, o tecido que está mais intimamente ligado, né, lembrando que isso aqui seria o lúmen, ou seja, a cavidade onde há a penetração do pênis, no caso aqui do reto, certo? Então, o pênis entraria nessa cavidade, e uma vez que o material biológico, do caso do sêmen, fosse liberado aqui nessa região, né, os vírus iriam estar em contato com essa região, certo? Iriam estar presentes aqui, e o processo infeccioso ele só irá acontecer se houver, como eu já mencionei, essas lesões ou essas microlesões que causem uma certa disruptura, né, dessa continuidade da região de mucosa antes íntegra. Então vejam, aqui a gente tem uma região, uma ulceração, ou seja, uma ferida, por assim dizer, na região de mucosa, que neste caso poderia ser retal ou vaginal, ou ainda oral. Então, qualquer lesão que se assemelhe a isso, uma ulceração, tecido inflamado, certo? Enfim, qualquer descontinuidade da pele íntegra, aí sim, os vírus do HIV eles podem, através dessas fissuras, penetrar as camadas mais profundas da região da mucosa e lá se instalarem, né? Na medida que o vírus do HIV consegue penetrar nessas camadas mais profundas, lá eles vão conseguir interagir com os linfócitos TCD4, né, que são as células preferidas pelo vírus do HIV, e com isso o processo de infecção ele se estabelece, né? Então, uma vez que houve o contato dos fluidos biológicos contaminados com a região de mucosa, né, esses vírus do HIV vão entrar em contato, se houver lesão na pele, né, ou qualquer tipo de lesão, com os linfócitos TCD4. Esses linfócitos TCD4 vão ser infectados. Na sequência, a gente viu que esses linfócitos vão lá para os linfonodos e lá a resposta imunológica começa a acontecer e a disseminação do vírus também começa a acontecer na mesma proporção e a infecção ela de fato se estabelece com aí a evolução para a síndrome aguda, né, da infecção, e o restante a gente já viu nas aulas anteriores, tá bom, pessoal? Então é dessa forma que o processo infeccioso ele acontece, né, através do contato de materiais biológicos com regiões de mucosa. E vale salientar que essa região de mucosa precisa estar, de alguma forma, lesionada para que esse vírus ele penetre através dessas lesões até as camadas mais profundas de tecido, tá bom, gente? Então, de quais formas ocorre a infecção pelo HIV, tá? Então, quando a gente fala de riscos ou de condições ou de
de formas de contágio, de infecção, a gente tem algumas variações, certo? A princípio, eu falei para vocês que é necessário um material contaminado, né, com a presença de vírus viáveis. Não adianta eu ter no meu material contaminado, né? Quando eu me referir a material contaminado, eu estou me referindo a qualquer secreção. Pode ser secreção vaginal, pode ser secreção peniana, enfim, o líquido ejaculado, né? A pré-ejaculação, a ejaculação propriamente dita. Então, é preciso que haja o contato desse material biológico contaminado com uma região de pele, certo? Que esteja, de certo modo, lesionada para que esses vírus consigam penetrar através da pele íntegra, tá bom, pessoal? Deixa eu só voltar aqui. Então, a questão da contaminação ela vai depender de alguns fatores para que de fato ela aconteça, tá? Não necessariamente toda forma de contato do vírus com uma pele, certo? Que pode inclusive não estar íntegra, vai resultar num processo infeccioso. Então isso é bem variável e vai depender de algumas condições, tá? Então o risco de transmissão do HIV ele vai variar bastante de acordo inclusive com o tipo de exposição, tá? Dependendo do tipo de exposição que a gente estiver lidando, essa infecção ela pode ser de maior ou de menor risco, tá? Isso vai depender também da quantidade do inóculo. Quando eu falo inóculo, eu me refiro justamente à quantidade de partículas virais. E isso está diretamente relacionado à carga viral, tá? Lembrando que quanto maior for a minha carga viral, mais vírus disponíveis eu tenho. E se eu tenho mais vírus disponíveis, maiores as minhas chances de transmitir esse vírus para infectar uma outra pessoa, tá certo? Que esteja entrando em contato com o meu fluido biológico contendo o vírus ali, tá bom, pessoal? Por isso que a manutenção da carga viral baixo, ela é muito importante para evitar as transmissões, tá bom? Então, baixas cargas virais no organismo, elas são sinônimos de baixos riscos de transmissão para parceiros não portadores do vírus de HIV, tá bom? Então, pessoal, a gente sabe por convenção, né, e as formas convencionais que a gente vê nos veículos de comunicação, as formas que ocorrem a transmissão do vírus do HIV e a forma como as pessoas comumente se infectam, tá? Então, a principal delas é o contato sexual. Então, essa figura ela vai ilustrar aqui as principais formas de contágio, certo? De forma mais generalizada, de forma mais generalista, e a gente vai aprofundar em algumas dessas questões. Então, o contato sexual, ele é, de fato, uma das vias de transmissão mais consideráveis, tá certo? Gravidez, nascimento e amamentação. É uma outra forma de transmissão, que é o que se chama de transmissão vertical, ou seja, da mãe para o filho. Então, é uma forma de transmissão do HIV. Então, por isso que toda gestante, no início da gestação, ela precisa fazer, né, o teste de HIV para saber da sua condição sorológica. Então, se a mãe ela já for portadora do vírus do HIV e já fizer o controle, né, do vírus usando as terapias antirretrovirais, não há problema nenhum. Essa mãe ela vai continuar fazendo uso da sua terapia, ela não precisa interromper a terapia para prosseguir com a gestação. E no momento que essa criança ela nascer, né, ou seja, após o parto, essa mãe ela não vai poder amamentar a sua criança, tá? Isso porque ela poderia causar algum risco para essa criança através do leite materno. É uma secreção que poderia viabilizar a infecção, tá? Mas, apesar de essa mãe fazer uso da terapia antirretroviral, mas é preconizado que ela não amamente o seu filho mesmo assim, tá? Mesmo as chances diminuindo bastante, mas não é preconizado que ela faça a amamentação dessa criança. E também, uma outra forma de preservar essa criança para que ela também não se infecte é ela fazer uso de uma terapia antirretroviral por alguns dias após o nascimento, tá bom? Então, se a mãe for portadora do vírus e fizer tratamento já há um tempo, ela não oferece riscos durante a gravidez, porém, após o nascimento, essa criança ela não pode ser amamentada e deve ela também, a criança, fazer terapia por um tempo determinado, tá certo? No entanto, se essa mãe ela não souber que é portadora do vírus do HIV e isso só for descoberto durante a gestação, então ela imediatamente precisa entrar com a terapia antirretroviral, certo? A mãe imediatamente precisa fazer uso dos antirretrovirais
para que durante a gravidez não haja qualquer risco de transmissão vertical, tá? E após o nascimento, o protocolo é o mesmo. Não vai poder amamentar e a criança também vai precisar fazer a terapia durante um tempo após o nascimento, tá bom, pessoal? Então, é um risco considerável que existe durante a gestação, em caso da ocorrência do vírus de HIV na mãe, tá certo? A via sanguínea é uma outra forma de transmissão, ou seja, no passado isso foi muito mais presente, mas hoje em dia, isso, embora aconteça ainda, mas é um pouco mais controlado em relação, por exemplo, a transfusões sanguíneas. Então, houve muitos casos já na história de relatos de pessoas que foram receber uma bolsa de sangue, né, por alguma motivação, e esse sangue ele estava contaminado com o vírus do HIV. Então, isso não foi identificado previamente e esse paciente que recebeu a transfusão do sangue acabou também se contaminando com o vírus do HIV. Então, hoje em dia, isso é muito mais bem controlado. Os testes nessas bolsas de sangue são muito mais rígidos, de modo que esse tipo de transmissão ele é hoje já bastante reduzido. Assim como também já foi maior o índice de contaminação através de compartilhamento de instrumentos perfuro-cortantes, como era o caso de seringas, sobretudo em pacientes que fazem uso de algumas drogas injetáveis, tá? Então, no passado isso já foi muito mais recorrente, mas hoje em dia as taxas de transmissão dessa forma não são assim tão incrementadas, tá? Mas ainda existe a possibilidade, não apenas entre usuários de drogas que não fazem uso de seringas ou de material perfuro-cortante descartável, mas também trabalhadores da área da saúde que podem, em algum momento, se acidentar no trabalho, né, com algumas agulhas que, porventura, pode ser que estejam contaminadas, etc, etc, tá bom? Já falamos de transfusão e de transfusão de sangue e de doação de órgãos também, através de órgãos doados por pacientes portadores do vírus do HIV que não sabiam, tá? Então, esse órgão ele já vem contaminado e acaba também por contaminar o receptor. Então, por essas razões, pacientes que são portadores do vírus do HIV nem podem fazer doação de sangue e nem podem fazer doação de órgãos, né, para evitar a transmissão para outras pessoas, tá? Mesmo que o paciente faça uso dos antirretrovirais, né, mas ainda assim corre algum risco do seu sangue estar em algum nível, mesmo que mínimo ou quase que insignificantemente, causar algum risco para o paciente que vai receber o sangue desse paciente, tá? Então, por convenção, optou-se por paciente portador do vírus do HIV que faz terapia, não fazer doação de sangue. O mesmo vale para os órgãos, já que existem os santuários, né? Então, por mais que os vírus do HIV na circulação sistêmica, ou seja, no sangue, eles não existam mais, ou a sua presença seja quase nula, tá? Mas nos órgãos não. Nos órgãos, os vírus do HIV eles permanecem, né, latentes em algumas células, que são aqueles santuários que a gente já falou, e que se a terapia ela para, esses vírus eles reativam e eles começam a replicar novamente. Então, por isso que não é preconizado o transplante de órgãos e nem doação de sangue por parte de portadores do vírus de HIV. Beleza, pessoal? Então, com relação ainda a esse processo de transmissão e das formas pelas quais elas podem acontecer, quais são os materiais que podem transmitir o vírus? Então, sangue e outros materiais contendo sangue contaminado. Então, a gente falou lá numa das caixinhas de perguntas sobre a saliva, tá? Que o paciente falou que durante o beijo, a saliva da moça lá estava contaminada, digamos assim, com sangue. Ou seja, ele percebeu sangue na saliva durante o beijo e ele ficou com medo de ser contaminado. Então, qualquer acesso de sangue ou qualquer contato de uma região de mucosa que tenha algum ferimento com sangue ou com material contaminado com sangue pode ser um risco para a contaminação pelo vírus de HIV, tá? Então, sangue ou qualquer outro material contaminado com sangue pode ser um risco para a transmissão. Sêmen e líquido pré-ejaculatório também seria uma outra forma de potencial de adquirir uma infecção pelo vírus de HIV, tá? Lembrando que tem pessoas que acham que o líquido pré-ejaculatório, né, que não é a ejaculação propriamente dita, ela não oferece tantos riscos. Assim como na gravidez, para as ISTs também isso é um problema, tá? Não dá para acreditar que no líquido pré-ejaculatório, mesmo que não haja espermatozoides ali, ou muito poucos,
não, a gente não pode dizer que ele está isento de qualquer micro-organismo, seja bactérias ou vírus de HIV, por exemplo, tá? Então, tanto o sêmen como também o líquido pré-ejaculatório são fontes potenciais para contaminação, fluidos vaginais, líquido peritoneal, certo? Que é um líquido que se forma e permanece dentro da cavidade do abdômen da gente, líquido pleural, que é um líquido que fica entre as pleuras lá no pulmão, tá bom? Líquido pericárdico também, que é um líquido que fica ali entre a região pericárdica do coração, tá certo? Líquido amniótico, no caso das mulheres grávidas, e o líquor também, que é aquele líquido que reveste as nossas meninges no nosso sistema nervoso. Então, são todas secreções ou fluidos corporais que podem abrigar não apenas o vírus circulante, como também células infectadas pelo vírus do HIV e que são potentes fontes para contaminação pelo HIV, tá bom? Sim, e líquidos articulares também, os líquidos que revestem as articulações, também chamado de líquido sinovial, é uma fonte potencial para transmissão e contaminação pelo vírus do HIV, tá? Mas e os materiais que não podem transmitir o vírus do HIV, tá? Então, existem muitos mitos em torno disso, mas em alguns líquidos ou fluidos biológicos, a presença do vírus do HIV e de células contaminadas, elas não ocorrem. Então, são no suor, nas lágrimas, nas fezes, na urina, vômito, nas secreções nasais e na saliva, tá? Então, o beijo não transmite de forma alguma o vírus do HIV, ao menos que haja a presença de sangue nessa saliva. Rômulo, como é que vai haver sangue nessa saliva? Se existir qualquer ferimento, certo? Ali nessa cavidade oral. Então, que tipo de ferimento? Pode ser alguém que faça uso de um aparelho ortodôntico, tá? Então, esse aparelho ortodôntico está ali provocando a presença de aftas, né? Ou promovendo o surgimento de aftas. Essas aftas nada mais são do que lesões, né? Regiões inflamadas, lesionadas ali na mucosa oral, que pode chegar a sangrar e podem ser portas abertas para a recepção do vírus do HIV, tá? Mas, em condições normais de epitélio íntegro, de região de mucosa íntegra, a saliva ela não é um bom condutor, digamos assim, né, para o vírus do HIV, tá certo? Então, não precisa se preocupar em transmissão do vírus do HIV pela saliva, certo? Então, nessas ocasiões, eu falei de presença de sangue na saliva e da ocorrência de ferimentos, mas para que houvesse, ou para que haja a contaminação pelo vírus do HIV nessas condições, primeiramente, uma das pessoas ali do beijo, né, que estão sendo beijadas, ela precisa ser portadora, certo? Então, a pessoa que está sangrando, ela precisa estar com HIV. Esse HIV, ele precisa estar ativo, ou seja, esse paciente que está sangrando, ele não sabe que tem HIV, tá? Se ele não sabe, ele pode continuar produzindo o vírus e liberando, certo? E no paciente que está recebendo o beijo, ou seja, que é o que não tem o vírus, ele precisa ter ali na sua cavidade oral alguma lesão que seja capaz de permitir, né, a infecção pelo vírus do HIV. Então, duas condições. Primeira, a pessoa que está sangrando ser portadora do vírus do HIV, não saber da sua sorologia e não tratar. E, segundo, o paciente que está recebendo o beijo, que não está sangrando e que não é portador do vírus, ele precisa ter uma porta de entrada para receber o vírus do HIV. Tá? Essa porta de entrada pode ser um ferimento, como aftas, pode ser gengivite também, que é uma situação de sangramento costumeiro ou corriqueiro das gengivas, tá? Então, é necessário que hajam essas circunstâncias para que haja a possibilidade de infecção pelo beijo, tá bom, pessoal? E aí eu trago para vocês uma tabelinha bastante interessante e curiosa em relação a algumas formas de infecção de acordo com os tipos de exposição, tá? Então, são dados, são estudos conduzidos pelo CDC americano, né? E que eles elaboraram essa tabela, ou levantaram essas informações,
E relacionando o número de transmissões pelo vírus do HIV a cada 10 mil exposições, tá? De uma pessoa com carga viral detectável, ou seja, é uma pessoa que está se submetendo a qualquer um tipo de exposição desse, que é portadora do vírus do HIV, ou seja, tem carga viral detectável e não conhece a sua sorologia, ou seja, ela sequer sabe que é portadora do vírus do HIV. Então, de acordo com o tipo de exposição ao qual essas pessoas se expõem, qual é o tipo de qual a chance de haver transmissões do vírus de HIV de acordo com esses tipos de exposições, tá? Então vamos lá. Paciente receber transfusão de sangue. Então as chances são o quê? De 9 transmissões. De acordo com esse tipo de exposição, a chance de contaminação ela é muito grande. Perceba que a cada 10 mil exposições, em torno de 9.000 a 9.250, há chance de haver contaminação, tá? Então, é quase que 9 transmissões para cada 10 exposições nessa condição de receber transfusão sanguínea, tá? Então, se o paciente ele recebe sangue contaminado, a chance dele se infectar é muito alta, muito alta mesmo, 9 para cada 10 exposições. No entanto, quando a gente vai observando outras formas de exposição ou grupos de risco, comportamentos de risco, por exemplo, compartilhamento de agulhas durante o uso de drogas, tá? Então, essa chance de transmissão ela já cai bastante. Então, no universo de 10 mil exposições, de 63 a 67 pessoas viriam a se contaminar dessa forma, tá? Então, é quase que uma transmissão para cada 150 exposições quando há compartilhamento de agulhas durante o uso de drogas, tá? Furar a pele com agulha, a chance ainda cai mais ainda. Então, é quase uma transmissão para cada 435 exposições, ou 23 transmissões no universo de 10 mil exposições, tá? Em relação à questão sexual, nós temos o quê? Sexo anal receptivo, duas condições de sexo anal, sendo que uma delas é o receptivo, onde uma pessoa recebe o pênis de alguém no seu próprio ânus, então é uma prática de sexo anal, onde o paciente em foco é aquele que está recebendo o pênis, tá? Então, sexo anal receptivo. Então, nessa modalidade, ou nessa condição, quando a gente observa a modalidade sexo anal, os pacientes que são receptivos, ou seja, que recebem o pênis do parceiro, eles apresentam uma chance mais elevada de contaminação do que aqueles pacientes que são insertivos, né? Do que aqueles que praticam sexo anal insertivos, ou seja, os que inserem o seu pênis no ânus de alguém, tá bom? Então, para os que são receptivos, é uma transmissão a cada 72 exposições, ou 138 transmissões no universo de 10 mil exposições, e aqueles que inserem o seu pênis na região anal, a chance de transmissão ela é bem menor. Uma transmissão para cada 900 exposições, tá? Então, é como se a cada 900 exposições de risco nessa modalidade houvesse uma chance de transmissão, tá bom, gente? Então, no sexo anal, é válido destacar que as pessoas que são receptivas, ou seja, que recebem um pênis no seu ânus, elas têm uma chance de contaminação, né, de se contaminarem com o vírus de HIV muito maior do que as pessoas que são insertivas ou que inserem o seu pênis no ânus do seu parceiro, tá bom? Então, é bem importante a gente deixar isso claro, né, sobre essas maiores chances do receptivo em relação ao insertivo no que tange a contaminação, porque esse grupo de pessoas que tendem a praticar mais o sexo anal receptivo, elas precisam redobrar ainda mais os cuidados do que as pessoas que fazem sexo anal insertivo. Obviamente que todos devem ter cuidado, né? Mas aqueles que praticam a modalidade de sexo anal receptivo, elas precisam ainda estar muito mais atentas ainda quanto à questão de transmissão, tá bom? Temos também outras modalidades de sexo, por exemplo, o sexo peniano-vaginal. Então, quando nós temos sexo heterossexual, tá? Então, o sexo peniano-vaginal receptivo, então, a mulher que recebe o pênis na vagina, as chances elas são menores também em relação à transmissão, então a contaminação, no caso, é quase que uma transmissão em cada 1.250 exposições. E, por outro lado, o sexo peniano-vaginal insertivo, o homem, quando introduz o seu pênis na vagina de alguém,
as chances de transmissão elas diminuem bastante, né? E de contaminação também. É como se fosse uma transmissão para cada 2.500 exposições. Então, sempre o parceiro que vai ser receptivo, tanto para o sexo anal como o peniano vaginal, ele vai ter uma chance maior de se contaminar pelo vírus do HIV do que aqueles que são insertivos, tá bom, pessoal? Sexo oral. Quando a gente observa no sexo oral receptivo, ou seja, uma pessoa que vai receber o pênis, a vagina ou o ânus na boca, na sua boca, existe uma certa chance de contaminação, tá? Quando ele vai receber esses órgãos em sua boca. No entanto, quando ele vai inserir esses órgãos na boca de alguém, o risco ele já diminui bastante, é quase nulo, tá? Mas isso não quer dizer que não haja riscos de contaminação no sexo oral. Ele existe sim, certo? Principalmente quando ele é receptivo, quando alguém vai receber o pênis, vagina ou ânus em sua própria boca. Então, nessa ocasião, esses pacientes eles correm maior risco, tá? Gente, todas essas condições que eu estou falando e essas estimativas, né, essas avaliações que foram feitas pelo CDC americano, obviamente que isso é muito variável. Isso vai depender muito da carga viral do paciente em questão. Isso vai depender muito da condição da sua mucosa, né? Se ele costuma ter mais lesões em suas regiões de mucosa, vaginal, anal ou oral, tá? Então vai depender de muitos fatores. Então esses são algumas especulações, são dados que são levantados na população, tá? De uma forma mais genérica, mas obviamente que isso vai depender bastante de várias circunstâncias. Então, levar uma mordida, receber uma cusparada no rosto, por exemplo, receber material contaminado, tá? Como por exemplo o sêmen de uma pessoa em pele íntegra, compartilhamento de brinquedos sexuais, todos eles apresentam riscos insignificantes para a contaminação, tá? E aqui entra também aquela questão do compartilhamento de talheres, aí já nem é mais risco insignificante, aqui não existe mesmo risco de contaminação, beijo, como a gente já falou, tá certo? Então, só para a gente arrematar essa história toda, toda modalidade de sexo que ela é receptiva, essas pessoas elas correm mais risco de contaminação do que aquelas pessoas que provocam, que fazem sexo insertivo, tá bom, pessoal? Então, são dados que já são bem conhecidos na literatura e que requer um certo cuidado por parte das pessoas na hora da prática do sexo, e por isso que é tão importante a gente falar sobre questões de prevenção, né, que é o conteúdo dessa nossa aula de hoje, tá bom? Então, quais são os fatores que podem aumentar o risco de transmissão do HIV? Então, já falei para vocês que a carga viral do parceiro infectado é um fator, é um elemento que contribui bastante para aumentar os riscos de transmissão, tá? Quanto maior a carga viral do paciente, maior é o risco, obviamente. Então, gente, quando a gente faz uma correlação disso aqui com a síndrome retroviral aguda, que seria aquele estágio inicial da infecção pelo HIV, cerca de 2 semanas após a infecção, nessa fase ou nesse estágio da síndrome retroviral aguda, é uma fase em que o paciente está com a carga viral elevadíssima, tá? Então, nessa situação, nessa condição, o paciente portador, ele apresenta risco elevadíssimo para transmissão, tá? Como a gente já falou, a presença de feridas, de úlceras, de processos inflamatórios nas regiões de mucosa oral e genital, como a gente já falou da afta, também aumenta ainda mais os riscos de contaminação. Ok, pessoal? Infecções agudas e avançadas pelo HIV também está diretamente relacionada ao aumento da carga viral e, portanto, ao aumento dos riscos, tá? Durante justamente a fase da infecção aguda, ou seja, da síndrome retroviral aguda, quando o paciente apresenta maior carga viral e, portanto, apresenta mais chance de transmissão. Traumas durante o ato sexual, então pessoas que praticam sexo violento, né, que com grandes chances de indução de lesões na região de mucosa, elas também apresentam um maior risco de se contaminar pelo vírus do HIV. A quantidade de material também, isso aqui principalmente quando a gente fala de contaminação através de perfuração por materiais perfuro-cortantes, como por exemplo agulha em acidentes de trabalho, tá? Então, quanto maior for a quantidade de material que eu tenho ali naquela agulha, por exemplo, que eu me furei, maior vai ser a chance de contaminação.
Se tem pouquinha quantidade de sangue ou de outro fluido biológico ali naquele material que eu tive contato, então as chances vão diminuindo se a quantidade do material também é pequena, tá? E presença de outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, a pessoa que já tem alguma doença sexualmente transmissível, ela também está ali com risco muito mais aumentado para desenvolver, ou digamos assim, ser infectada ou contaminada pelo vírus do HIV, tá? Já que existe uma outra IST prevalente ou prevalecendo ali nesse paciente. Então, é uma outra condição que favorece ou que aumenta os riscos de transmissão do HIV nesses pacientes que já têm alguma IST instaurada, tá bom, pessoal? E os fatores que podem diminuir os riscos de transmissão do HIV. Então, olha só que curioso. A circuncisão, que é esse processo cirúrgico que se faz para a remoção do excesso de pele na região do prepúcio peniano, tá? A retirada desse excesso de pele, fazendo com que a região da glândula ela fique exposta, tá? Ela reduz bastante os riscos de contaminação por parte desse paciente, tá? Porque, veja só, essa região de pele que está sobrando aqui, que fica recobrindo toda a glande desse paciente, existe a maior chance de ficar células retidas aqui nessa região encoberta pelo excesso de pele, tá? E células que podem ser infectadas pelo vírus do HIV. Então, é como se esse excesso de pele ele funcionasse como uma sacola, né, que armazena células que são capazes de se infectar pelo vírus do HIV. Então, se esse pênis entrar em contato com algum fluido corporal que esteja contaminado, esse vírus do HIV presente nesse fluido biológico, ele pode permanecer por mais tempo abaixo dessa pele, né, porque ele está bem guardado, ele está bem acondicionado, porque isso vai funcionar como uma espécie de sacola. Então, o tempo de permanência desse material contaminado nessa região vai ser maior e as chances de infecção, né, vai ser maior também por isso, porque esse vírus vai permanecer mais tempo guardado aqui nessa região, não vou nem dizer de anomalia, mas de variação anatômica, tá certo? Então, as pessoas que são circuncidadas, elas apresentam menores chances de contaminação pelo vírus do HIV, tá certo? Pessoa fonte com pouco vírus circulando no organismo, ou seja, um paciente que convive com HIV, se ele faz uso dos antirretrovirais, certo? Está com poucas quantidades de vírus circulantes no seu sangue, elas diminuem bastante o risco de transmissão, tá certo? O tempo de exposição. Quanto menor o tempo de exposição, menor o risco. Então, isso tem a ver diretamente com essa região da circuncisão. A ideia de se retirar o excesso de pele é justamente para evitar diminuir o tempo de exposição dos vírus nessa região anatômica, tá certo? Quantidade de material contaminado também está relacionado com aquilo que a gente comentou sobre os perfurocortantes, né? Se for algum material que esteja contaminado com poucas quantidades, né, no fluido biológico, isso também reduz os riscos de transmissão. O tamanho da área de contato também tem a ver com essa questão aqui da circuncisão. Quanto menor a área de contato, menor as chances de transmissão, tá? E aí, pessoal, para a gente revisar sobre aquilo que de fato corre esse risco para o processo de transmissão e infecção, sexo vaginal, anal e oral sem camisinha, ou seja, sem proteção, promove sim a maiores chances e riscos de contaminação. Uso de seringas descartáveis por mais de uma pessoa aumenta as chances de transmissão e contaminação. Transfusão de sangue contaminado, instrumentos que furam ou que cortam, que não estão esterilizados, também é outra potencial fonte de contaminação. E a transmissão vertical, de mãe para filho durante a gravidez e também por meio da amamentação, certo? Também é uma forma de se transmitir o vírus do HIV. Por outro lado, outras circunstâncias, outras situações em que a contaminação ela não ocorre, ou não pode acontecer através dessas diferentes formas, né? Como, por exemplo, uso correto da camisinha durante o sexo, a gente não precisa nem falar, né? Masturbação a dois, ou seja, se o sêmen de um determinado parceiro entra em contato com a mão de um outro parceiro, mesmo que, vamos hipotetizar aqui o parceiro A e o parceiro B. O parceiro A ele é portador do vírus do HIV. Então, ao masturbar-se, se o sêmen dele entrar em contato com o paciente B que não é portador, certo? Portanto, ele é negativo,
esse paciente B, o parceiro B, ele não corre riscos de se contaminar com o sêmen do paciente A, mesmo ele sendo portador do vírus HIV. Por quê? Porque a sua mão, né, ela apresenta ali, ela está intacta, ela está íntegra. Eita, fiz um paciente com 6 dedos aqui. Enfim, em pele íntegra não há qualquer chance de contaminação pelo vírus de HIV. Beijo no rosto ou na boca também não tem nenhum problema em relação à transmissão. Suor, lágrima, picada de inseto é um outro grande mito, né, que as pessoas acham que o inseto ele consegue transmitir o vírus de HIV de uma pessoa para outra. Isso não ocorre, tá? Aperto de mão e abraço também não. Compartilhamento de toalhas, lençóis, sabonete, talheres, copos. Assento no ônibus também não vai ter chance alguma de haver transmissão. Piscina, né? Ou seja, a água da piscina contém muito cloro, então o vírus ele jamais iria se viabilizar numa piscina. No banheiro, doação de sangue, ela não acontece porque não pode, o paciente portador do vírus HIV, ele não pode doar sangue, então por isso que não há chance de contaminação por doação de sangue, tá certo? A menos que haja um erro grotesco na equipe que esteja fazendo as testagens das bolsas de sangue, não consigam, né, identificar a presença ali do HIV. Então, salvo alguns erros que jamais deveriam existir, a doação de sangue ela é super segura e não oferece riscos. E pelo ar também não pode se contrair o vírus do HIV, a exemplo do que acontece com as síndromes respiratórias, né, que também são vírus que podem ser contaminados, ou melhor, que podem ser contraídos pelo ar. Não é o caso do vírus do HIV, tá certo? Que precisa haver contato com fluidos corporais. E quanto às formas de prevenção, gente, como é que isso se dá? Hoje em dia, a gente fala em terapia combinada. Hoje nós temos um arsenal muito grande de estratégias, né, que podem prevenir a infecção pelo vírus do HIV. E, dado o grande arsenal que nós temos, que nós disponibilizamos, é que se fala na possibilidade de fazer a prevenção combinada, que seria o quê? Buscar alcançar um impacto máximo na redução de novas infecções pelo vírus do HIV ao combinar estratégias que sejam biomédicas, estratégias comportamentais e estratégias estruturais. A gente vai falar sobre cada uma delas, né? E que são baseadas nos direitos humanos, em evidências, ou seja, não são vozes da minha cabeça, são evidências, né? São estudos que mostram que essa prevenção combinada, de fato, ela é muito eficaz e é preconizada, e considerando também os contextos locais, bem documentados e compreendidos. Isso no mundo inteiro. Experiências compartilhadas no mundo inteiro e que vão norteando para a tomada de atitudes e de novas estratégias voltadas para a prevenção combinada, tá certo? Então, quando a gente fala de estratégias comportamentais, e aí a gente tem uma mandala aqui com várias corzinhas diferentes, que cada uma delas significa uma forma de prevenção, tá? E que a gente pode fazer combinações entre elas, de acordo com o que for mais viável, tá? Para o paciente. Então, as estratégias comportamentais, elas vão dizer o quê? São aquelas que envolvem mudanças de comportamento nas pessoas para reduzir o risco de infecção pelo HIV, tá? E quais são elas? Participar de programas de educação sobre a saúde sexual e HIV, né, que é o que nós estamos fazendo com esse curso e com a LACHIV, né, promovendo educação sobre educação sexual e também falando sobre as ISTs de uma forma geral, e no nosso caso específico sobre o HIV. Então, participar de programas, levar informação de qualidade às pessoas para que elas possam justamente se inteirar e adquirir conhecimento sobre o vírus e suas formas de prevenção. A testagem regular para o HIV, para identificar precocemente a infecção e com isso iniciar um tratamento rápido também, né? É uma forma de prevenção, tá? Eu induzir as testagens é uma forma de eu evitar a prevenção. Por quê? Porque se eu conheço o meu estado sorológico, eu posso me sentir seguro para fazer uma relação, para ter uma relação sexual com alguém, porque eu sei que eu não posso contaminá-la, tá? Então, acaba entrando também estratégias de prevenção comportamentais. A adesão à terapia antirretroviral para controlar a infecção pelo HIV e prevenir sua progressão para a AIDS. Então, isso aqui para os portadores, para as pessoas que já são portadoras do vírus, né, mas para evitar e para prevenir que outras pessoas possam se contaminar a partir dela. Então, a adesão à terapia antirretroviral ela é fundamental, não apenas para evitar a transmissão para outras pessoas, como também para o próprio bem-estar e melhora da qualidade de vida desse paciente que já está infectado, tá? E redução de danos. As pessoas que, por exemplo, usam drogas injetáveis devem receber acesso a programas de redução de danos, tá?
e serem incentivadas. A gente não está querendo com isso fomentar que essas pessoas continuem usando essas drogas, mas se elas querem, se sentem na vontade e no direito de continuar usando suas drogas injetáveis, mas que pelo menos tenham a consciência de que é necessário fazer as trocas das seringas e que elas não possam ser compartilhadas entre indivíduos diferentes, tá? Então não é a proibição do ato, até porque as pessoas têm a sua liberdade, mas é a conscientização de como fazer de forma mais segura no que diz respeito à prevenção da transmissão do vírus do HIV, tá? E as imunizações contra alguns vírus e bactérias, como por exemplo, imunização para hepatite A, para hepatite B, para o vírus do HPV, para o meningococo, o pneumococo, certo? Que são bactérias que podem causar meningite e pneumonia, respectivamente. Vacinas contra os vírus da influenza, do Covid, enfim. Toda e qualquer tipo de imunização que estiver ao alcance do paciente portador do vírus do HIV, é necessário que ele faça para evitar maiores complicações no seu curso clínico. Então, são atitudes preventivas, não no sentido mais do HIV, mas em relação à piora do seu quadro, caso ele adquira uma outra infecção por outro vírus ou outra bactéria. Tá? Então, são conjuntos de ações estratégicas que visam, de alguma forma, prevenir ou a transmissão, ou a infecção, ou o agravamento desse paciente que já está com o HIV. Tá? Então, são uma série de estratégias que podem ser combinadas para fins de prevenção. No que diz respeito às estratégias estruturais, nós temos que elas envolvem mudanças no ambiente social, econômico ou político para reduzir o risco de infecção pelo HIV. Então aqui a gente entra com força, né, com as políticas públicas e o incentivo à adoção de políticas públicas para aumentar as chances na verdade, para reduzir as chances de transmissão do HIV na comunidade. Então, acesso pleno e com zero discriminação a serviços de saúde de qualidade, incluindo serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento do HIV. Então, isso é fundamental para que as pessoas busquem pelo serviço, né? Principalmente com o intuito de diagnosticar, fazer os seus testes sorológicos para um possível diagnóstico, né, e iniciação do tratamento rapidamente, prontamente, para que ele tenha melhores chances de sobrevida e melhor qualidade de vida também, certo? Então são estratégias estruturais, políticas públicas que promovam igualdade de gênero, proteção dos direitos humanos, combate ao estigma, ao preconceito, à discriminação das pessoas que convivem com HIV, né? E programa de prevenção do HIV adaptado às realidades locais e necessidades de populações chaves específicas. Então, sabe-se hoje que ainda a população homossexual, homem, e negros periféricos são ainda os que mais se contaminam com o vírus do HIV, são os que mais se infectam ainda com o vírus do HIV, e jovens entre 14 e 25 anos também são outra faixa etária de pessoas que se contaminam bastante com o vírus do HIV. Então, são populações-alvo, chaves, que precisam ser atentadas para as políticas públicas, né, com incentivo à prevenção pelo vírus do HIV. Então, são uma série de estratégias estruturais que também podem e devem ser adotadas para reduzir os níveis de contaminação, tá bom? E as estratégias biomédicas, que são aquelas que envolvem o uso de tecnologias médicas para prevenir a infecção pelo HIV. Então aqui vão entrar todas as formas de preservativos, tá? Preservativo masculino, que como sendo um dos métodos mais eficazes, não somente para evitar infecções sexualmente transmissíveis, inclusive infecção pelo HIV, como também hepatites e gravidez não planejada. Então é o método de prevenção mais eficaz que nós temos hoje, não apenas para a gravidez não planejada, como também para todas as infecções sexualmente transmissíveis, inclusive as hepatites, tá bom? Então, os preservativos, tanto masculino como feminino, eles se enquadram, né, como sendo uma excelente fonte de prevenção e proteção das pessoas no ato de praticar o sexo. Então, voltando aqui para o preservativo masculino, nunca é demais a gente reforçar sobre a forma correta de fazer uso. Então, é sempre bom e necessário que a gente tenha consciência de como
fazer o uso correto desse método de prevenção, certo? Para que ele tenha a sua eficácia, né? Para que a gente possa usufruir da sua eficácia conforme nos é informado, tá bom? Então, tanto a masculina como a feminina, elas precisam ser corretamente utilizadas, né, para que elas possam funcionar e proteger, de fato, as pessoas que estão fazendo uso, tá bom? Trouxe aqui somente a título de ilustração, mas eu acho que o preservativo feminino ele ainda traz muitas dúvidas em relação ao seu uso, mais do que o masculino, mas a ideia do preservativo feminino, assim como a do masculino, é promover essa ideia de saco, né? Ou seja, a camisinha feminina, o preservativo feminino, ele tem dois anéis, certo? Um anel que ele é menor e um anel que ele é maior. O anel que ele é maior, ele vai ficar voltado para a face da vulva, ou seja, da vagina, na entrada da vagina, e o fundo do saco vai ficar lá no fundo da vagina. Então, todo e qualquer sêmen ou líquido corporal que for produzido durante o ato sexual vai ficar retido no interior desse saquinho, né, da camisinha feminina, já que o fundo ele é tapado, formando o fundo do saco, tá bom, gente? Então, para a sua introdução, se faz a compressão do anel menor, né, da face menor do preservativo feminino, e introduz vagina dentro até que consiga tocar na região do fundo da vagina, e os ajustes vão sendo feitos realmente ainda com o auxílio do dedo, para que eles se mantenham no lugar durante o ato sexual, tá bom, gente? Temos também uma outra forma de prevenção pensada como estratégia biomédica, que seria o gel lubrificante, tá? Nem todos sabem disso do ponto de vista sabem do ponto de vista prático, mas científico pouca gente conhece, né, dos benefícios do gel lubrificante como forma de prevenção ao vírus do HIV. Isso por quê? A sua maior utilidade seria reduzir as chances de causar lesões durante o ato sexual. Então, diminuir o atrito a partir da utilização do gel é o maior dos seus benefícios durante a prática do ato sexual. E isso deve ser, né, combinado, deve ser potencializado com o uso dos preservativos. Então, os parceiros podem usar preservativos, tá? Ou o homem ou a mulher, nunca ambos devem usar preservativo ao mesmo tempo, tá? Que fique claro, ou o homem usa ou a mulher usa o preservativo, e aquele que for usar o preservativo, na verdade ambos podem fazer uso do gel lubrificante, tanto o homem lubrificar o seu pênis como a mulher lubrificar a sua vagina ou a região anal também, enfim. O lubrificante é de fato uma ótima fonte, uma ótima estratégia para redução de atrito e redução da possibilidade de formação de microlesões na região genital anal, certo? Principalmente, já que ela é menos lubrificada naturalmente quando comparada à região da vagina, tá certo, gente? Então, é uma ferramenta que deve ser utilizada também como forma de prevenção ao HIV, tá certo? E nós temos também outras estratégias biomédicas do ponto de vista farmacológico, né, terapêutico, que seria a famosa PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, tá, que são remédios antirretrovirais, assim ou semelhantes àqueles que os pacientes portadores do vírus do HIV fazem uso, né, e qual é a ideia da PrEP? A profilaxia pré-exposição, ela tem a finalidade justamente de prevenir a infecção pelo vírus do HIV. Então, consiste no uso diário de medicamentos antirretrovirais para pessoas que são soronegativas antes de uma exposição de risco ao HIV. Então, o paciente ele faz uso contínuo desse medicamento, diário, não pode falhar na terapia, certo? E com isso ele vai estar se prevenindo de contaminar-se com o vírus do HIV, mesmo que ele corra risco através dos comportamentos que ele tiver, sexual ou social, tá bom? Sexual ou social, tá bom? Então, a prioridade para a PrEP são pessoas que vivem em situação de maior vulnerabilidade ao HIV, como gays, outros homens que fazem sexo, como homens que fazem sexo com outros homens, profissionais do sexo, homens e mulheres trans, travestis e casais que são soro diferentes, ou seja, se tem um parceiro soro positivo e o outro soro negativo, portanto, eles são soro discordantes, tá? Aquele que é negativado, ele querendo, pode fazer uso também da PrEP, tá? Pode combinar também com a PrEP o uso de preservativo, tá? E ele vai estar se protegendo mais ainda, tá certo? Então, é uma estratégia terapêutica para evitar a contaminação pelo vírus de HIV,
sobretudo se a pessoa tem uma vida sexual muito ativa, né, e está ali vulnerável à contaminação pelo vírus do HIV. E do outro lado nós temos a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, ou seja, quando uma pessoa ele teve contato com algum comportamento de risco, certo? Seja no aspecto do trabalho, seja no aspecto de uma relação sexual, que ele achou que esteve em condição de vulnerabilidade, né, que pode ter se contaminado, então, em até 72 horas, essa pessoa ela pode fazer uso da PEP, que seria outros medicamentos antirretrovirais, e com isso inibir a instauração da infecção. Então, nesse caso, a pessoa já teve contato, né, com um fluido biológico, e para evitar que a infecção ela se estabeleça, ela tem um prazo de até 72 horas após esse comportamento de risco para fazer uso desse medicamento, certo? E assim evitar a instauração do processo infeccioso. Então, é uma medida de prevenção também em caso de exposição ao vírus, como, por exemplo, se a camisinha sair, se ela romper, ou se não tiver simplesmente sido utilizado durante o sexo, em caso de violência sexual, acidentes ocupacionais. Então, sempre são casos onde sempre já houve a exposição a um fluido biológico e possivelmente contaminado com HIV, então a pessoa pode, é indicado que ela faça a PEP. É uma espécie de pílula do dia seguinte para evitar a contaminação pelo HIV, tá? Então a prevenção é feita por meio do uso de medicamentos antirretrovirais que vão impedir que o vírus se estabeleça no organismo, tá? Então por isso é importante iniciar a profilaxia em até 72 horas, sendo que o recomendado mesmo é que ela aconteça em até 2 horas, ou nas primeiras 2 horas após a exposição, tá? Então a PEP e a PrEP é gratuita e são utilizados aí, no caso da PEP, durante 28 dias. A PrEP, que é a pré-exposição, ela pode ser utilizada por mais do que 28 dias, tá bom, pessoal? Então são todas essas estratégias que podem ser combinadas e que vão conferir um arsenal maior aí de proteção à contaminação pelo HIV, tá certo? E diante dessa situação, tá, eu me expus, e agora, o que é que eu vou fazer? Lembrando sempre, gente, que o HIV, a AIDS, ela não tem cara, ela não tem cor, ela não tem sexo, não tem idade. Então, a prevenção, ela é ainda a melhor ferramenta para evitar as contaminações, né, pelo vírus do HIV, porque não dá para olhar para uma pessoa e simplesmente achar que ela é saudável. Então, a testagem ela é fundamental para esse monitoramento, certo? Da condição sorológica desse paciente em relação ao HIV. Então, só alguns dados em relação a essa questão do diagnóstico. Estima-se que entre 50% e 60% dos portadores de HIV não sabem do diagnóstico. Olha só que dado alarmante. Mais da metade das pessoas que têm HIV, elas não sabem que têm. Então, se elas não sabem que têm, elas são riscos potenciais de transmissão, são fontes transmissoras absurdas, tá certo? Metade dos homens heterossexuais com HIV fazem o diagnóstico 5 anos ou mais após terem se infectado, ou seja, os heterossexuais, mais do que os homossexuais, têm muito mais dificuldades de realizar os testes. Então, quando eles vêm a saber do seu diagnóstico, já se passou 5 anos ou mais do início da infecção. E, obviamente, quanto mais tardiamente esse paciente começar a terapia, mais complicado para ele, né? Quanto antes se iniciasse a terapia, melhor para a qualidade de vida do paciente. Cerca de 40% das transmissões são feitas a partir de pessoas que não sabem do seu diagnóstico. Então, isso está diretamente relacionado com isso. Se a maioria das pessoas que têm HIV não sabem que tem, elas apresentam grandes chances de contaminação para outras pessoas com quem elas se relacionarem. Então, vamos para o próximo. Estima-se que de 10% a 50% das transmissões do vírus, elas ocorram no primeiro ano após a infecção, que é justamente aquela fase onde a carga viral ela ainda vai estar elevada, certo? Principalmente ali na síndrome retroviral aguda, a carga viral do paciente ela está muito alta, então as chances de contaminação, de transmissão, na verdade, elas são muito maiores nesse paciente que está ali com a carga viral muito alta. Então, é importante, muito importante, que as pessoas elas façam a testagem, elas conheçam o seu estado sorológico para continuar se prevenindo
e também para iniciar uma terapia em caso de positividade para o vírus do HIV. Então, testagem é sempre muito bem-vinda e deve ser feita com uma certa constância para aquelas pessoas, né, que estão sempre expostas aos comportamentos de risco, tá? Então, onde é que eu posso fazer esses testes? Onde é que eu posso estar fazendo os meus testes para o HIV? Então, eles hoje podem ser comprados em farmácia. Felizmente, né, de uns tempos para cá, isso é até uma novidade, os testes eles podem ser comprados em farmácia e serem levados para casa para que o próprio paciente ele possa fazer. É um teste rápido, né, bem ilustrativo, então na embalagem vem todas as instruções necessárias para que se realize o teste e, em caso de positividade, também sobre o que o paciente ele deve fazer, tá? Então, hoje nas farmácias, em algumas farmácias, já se vende testes rápidos para o HIV para que o paciente leve para sua casa e realize, tá? Testes rápidos também são distribuídos em algumas UBSs, tá? Então, algumas unidades básicas de saúde, elas dispõem de testes rápidos para que o paciente ele possa levar para sua casa e também realizar lá, se ele não quiser realizar na própria UBS, tá bom? Os laboratórios particulares também realizam não somente testes rápidos, como também outras modalidades de teste para o HIV. Então, se o paciente ele não quer buscar um serviço público, ele também pode estar fazendo na rede privada. No entanto, se for particular, né, se não houver nenhum tipo de convênio, é mais fácil desse paciente ele querer fazer o teste do HIV, ele não precisa de requisição médica. No entanto, se o paciente ele vai realizar o seu exame na rede privada, num laboratório privado, e se for pelo plano de saúde, aí ele precisa de uma requisição do seu médico, né, que está atendendo ali pelo plano de saúde, para que ele possa fazer esse exame num laboratório privado, tá? Então, se for num laboratório privado e for realizar pelo plano de saúde, é necessária a requisição médica. No entanto, se for realizar no laboratório privado e não for por plano de saúde, se for a realização de um exame particular, aí sim não precisa de requisição médica, tá certo? E em todo o SUS existem testes rápidos que podem ser feitos a qualquer momento, tá certo, gente? Então, hoje nós temos muitas opções de testagens, tá? Não somente para o HIV, como para várias outras ISTs, e não é difícil encontrar lugares para se fazer testagem de HIV, tá? Então, a gente precisa ter consciência dos locais que se realiza os testes, né? E sempre ter essa preocupação de estar buscando por eles, tá certo? E quanto aos tipos de testes disponíveis para o HIV, então, quais os que nós dispomos, tá? Então, a maioria deles, o mais convencional, são os testes imunoenzimáticos, tá certo? Que são aqueles testes onde os testes rápidos se encaixam, né? Que fazem uma análise sorológica. O que é que isso quer dizer? Eu vou estar buscando ali, através desse teste, antígenos virais ou anticorpos numa amostra de sangue, tá certo? Então, normalmente esses testes imunoenzimáticos, que na maioria das vezes são testes rápidos, eles vão buscar por anticorpos, né? A sua maioria vão buscar por anticorpos anti-HIV, certo? E quando a gente observa aqui a estrutura da partícula viral, a gente relembra que existem várias proteínazinhas na estrutura do vírus, né? Então, por exemplo, a GP120, a GP41, que são proteínas que estão relacionadas ao processo de infecção, tá? Nós temos também essa outra proteína, a P17. Então, todas essas proteínas referentes à partícula viral do HIV, elas podem ser procuradas, tá? Então, os testes rápidos, eles apresentam ali na sua composição amostras dessas proteínas do vírus, tá? E essas proteínas reagem a anticorpos, né? Os anticorpos eles vão buscar essas proteínas para tentar neutralizar essa partícula viral. Lembram-se disso? Que os anticorpos neutralizantes que a gente produz são justamente para tentar interceptar esse vírus, tá? Então, esses anticorpos eles se ligam justamente a essas proteínas, tá? Principalmente a GP120 e a GP41. Então, o princípio dos testes rápidos ou dos testes imunoenzimáticos é justamente procurar por esses anticorpos no sangue do paciente, né, que vão reagir contra essas proteínas do vírus. Então, aqui nós temos um arsenal de proteínas que a gente pode estar procurando no sangue do paciente, tá? Então, são todas proteínas que compõem a partícula viral
E se elas compõem a partícula viral, eu tenho anticorpos no meu sangue para todas elas, se eu for portador do vírus, né? Então, o paciente que ele é portador do vírus do HIV, ele vai ter entrado em contato com o vírus, obviamente, e vai produzir anticorpos contra todas essas proteínas. Então, qualquer anticorpo voltado para qualquer uma dessas proteínas que eu buscar no sangue do paciente, pode ser que dê positivo, tá certo? Então, como é que isso é feito? Então, a gente chama de teste sorológico porque a gente faz o teste na região do soro do sangue, né? Para quem não sabe, o nosso sangue ele é composto por uma parte sólida, digamos assim, ou elementar, que é constituído por células, que são as células vermelhas, as células brancas, ou seja, as hemácias e os leucócitos, e temos uma parte fluida do sangue, que seria o plasma, que é a parte líquida onde essas células estão embebidas, tá? Então, quando a gente centrifuga esse material, as células elas ocupam essa porção mais baixa do tubo, e a porção mais líquida, que é o plasma, ou o soro, ele fica aqui nessa região mais superior de um tubinho. Então, não é a amostra de sangue total que a gente utiliza para fazer o teste rápido, por exemplo, mas somente essa parte superior que a gente chama de soro ou plasma, que a gente utiliza para fazer a sorologia ou um teste rápido, tá certo? Por quê? Porque todos os anticorpos que a gente está tentando procurar, eles estão justamente presentes nessa região líquida ou no soro, tá certo? Então, uma vez que a gente obtém essa amostra de sangue e faz a centrifugação de acordo com o método utilizado, a gente tem algumas possibilidades. Tanto pode ser o teste rápido. Então, para o teste rápido, a gente não precisa centrifugar o sangue, tá? Não precisa dividir ele entre células e soro. Então, pode ser utilizado o sangue total para o teste rápido. É só pingar uma gotinha de sangue total aqui. Temos uma técnica chamada de ELISA, que aqui sim a gente precisa utilizar somente o soro. E outra técnica chamada de imunoblot, que também precisa apenas do soro para ser realizada, tá bom, pessoal? Então, o teste rápido ele é um teste de rotina, ele é mais fácil de ser executado, inclusive é ele que pode ser levado para casa para se realizar. Já o ELISA e o imunoblot são técnicas mais robustas, são técnicas mais caras, são técnicas mais complexas e que não podem ser feitas em casa, tem que ser feito, conduzido num ambiente laboratorial, tá bom? Tá bom, pessoal? Então, inclusive, se no teste rápido nós temos a positividade de uma amostra no teste rápido, esse teste rápido ele pode ser confirmado a partir da técnica de ELISA ou ainda pela técnica do imunoblot. E outro tipo de teste que a gente tem, que são os mais sensíveis, são os testes moleculares, né? Ou a famosa RT-PCR, certo? Que eram aqueles testes que eram conduzidos durante a pandemia contra o Covid, né? Que mostrava se o paciente ele estava infectado ali logo nos primeiros dias. Não precisava esperar tanto tempo para fazer uma sorologia e assim saber se o paciente estava infectado ou não. Então, do mesmo modo, a PCR ela pode ser feita para diagnosticar o vírus do HIV bem precocemente, tá? Por quê? Porque ela vai buscar pelo material genético do vírus, tá certo? Então, a melhor forma de se fazer esse tipo de exame molecular é através da coleta de amostra de sangue venoso, certo? Sangue total. Então, esse sangue venoso ele vai ser centrifugado e os leucócitos, né, as células brancas desse sangue, elas vão ser meio que separadas, digamos assim, e a partir dessas células brancas, que são os linfócitos, principalmente onde estão as populações de linfócitos TCD4, que é justamente elas as células que o vírus infecta, tá? Elas são os nossos alvos da pesquisa. Então, eu vou extrair o RNA, tá? Um dos materiais genéticos desses leucócitos, e depois que eu extrair o RNA desses leucócitos, eu vou converter esse meu RNA em um cDNA. Algo muito semelhante ao que acontece pelo próprio vírus do HIV quando ele infecta uma célula, tá? Mas isso aqui não tem nada a ver com o processo de infecção, não. Isso aqui é a própria técnica do teste molecular que converte esse RNA em um cDNA, tá certo? Depois que a gente tem todo o RNA do leucócito convertido para cDNA, é que eu posso fazer a amplificação do provírus, ou seja, buscar por fragmentos genéticos do vírus nesse meu DNA que agora eu converti, tá certo? E aí, gente, é só a gente lembrar o seguinte, os leucócitos TCD4 são as células que são infectadas pelo vírus do HIV, tá certo? E aí é só a gente lembrar que uma vez que o vírus do HIV infecta as células, ele deixa o provírus lá. E o que é o provírus mesmo? É o material genético do vírus do HIV que ele insere no genoma da célula hospedeira e ele fica lá guardadinho, tá? Então, a ideia de eu extrair o RNA desses leucócitos é justamente para pegar esse provírus, tá?
E uma vez que eu converti todo o RNA do vírus em DNA, eu agora vou buscar por essa região do provírus para saber se realmente tem vírus ali no interior desse material genético desse leucócito. Então, eu vou utilizar ali sequências específicas, que a gente chama de sondas ou primers, que vão ajudar a rastrear esse meu provírus, ou seja, que vão ajudar a rastrear o material genético do vírus no genoma do hospedeiro. Então, se ele estiver lá, se for uma célula que estiver infectada pelo vírus do HIV, essa sonda ela vai identificar o provírus e ali vai conseguir fazer a amplificação. Então, uma vez que a sonda grudou no início ali de uma região do provírus, o resto da sequência ela é produzida, tá certo? E aí eu tenho as sequências amplificadas do provírus, demonstrando o quê? Que eu tenho material genético do vírus ali presente nessas células do HIV. Então, se eu tenho amplificação do provírus, isso é sinal de que o vírus ele está presente, de que ele foi identificado e que agora o paciente ele tem o diagnóstico para o vírus do HIV, tá certo? Então, nada mais é do que a busca ativa do material genético do vírus nas células do hospedeiro que estão circulantes ali no sangue, tá? Só lembrando que esse paciente ele não sabe da sua condição. Se ele não sabe, ele não trata. Se ele não trata, o vírus está presente no sangue, tá bom, pessoal? Então, esses testes moleculares, ele é o que há de mais sensível e mais moderno também do ponto de vista de tecnologia empregada, né, que ajuda bastante a diagnosticar o vírus do HIV, mesmo quando o paciente ele não consegue produzir anticorpo ou quando ele ainda não está no ponto de produzir anticorpo para ser identificado pelo teste sorológico, tá? E aí, gente, a gente entra numa questão chamada de janela imunológica, que é um viés que a gente tem quanto aos testes, principalmente testes rápidos ou testes sorológicos, tá? Então, a gente chama de janela imunológica o tempo que um teste leva para dar o resultado positivo após uma infecção, a partir do primeiro contato com o vírus, tá? Então, nós temos aqui no tempo zero, tá? Vamos traçar uma linha do tempo. Aqui nós temos o tempo zero, o tempo da infecção, tá certo? Então, eu falei para vocês que até os primeiros sintomas aparecerem, né, os sintomas que denunciam a infecção pelo vírus, é em torno de 14 dias, tá certo? A partir do 14º dia ou da segunda semana é que alguns sintomas começam a manifestar quando eles se manifestam, tá? E mais ou menos por volta desse mesmo período, a partir da segunda semana, a partir do 15º dia até o 30º dia, é que eu começo a produzir anticorpos, tá? Lembram que a resposta imunológica ela vai acontecendo durante esse período, mas somente por volta da segunda semana em diante é que a produção de anticorpos ela começa a ser produzida. Ou seja, a pessoa se infectou no tempo zero, mas somente após a segunda semana, por volta ali, a partir do 15º dia, é que começa a produção de anticorpos. Então, se só nesse período começo a produzir anticorpos, então a partir daqui eu posso rastrear, eu posso dar positivo para um teste sorológico, tá? Então, esse intervalo entre o período de infecção até o surgimento da produção de anticorpos é o que a gente chama de janela imunológica, ou seja, o paciente ele já está infectado, mas se ele fizer um teste rápido aqui nesse período, vai dar negativo. Por quê? Porque ainda não tem produção de anticorpos para responder positivamente ao teste, tá? Então, é necessário ter muito cuidado com a janela imunológica, porque nesse período, nessa janela, o paciente ele já está infectado, mas ele ainda não dá positivo para os testes rápidos, tá? Então, nesse período, a pessoa pode já estar infectada e, ainda assim, o teste vai dar negativo, tá bom? O teste só vai virar, ou seja, positivar, depois da segunda semana de infecção, tá bom? E a janela imunológica, ela muda de acordo com o tipo de teste. Então, vamos ver aqui essa ilustração para a gente entender isso melhor. Então, o teste que tem a menor janela imunológica são justamente os testes moleculares, ou RT-PCR. Por quê? Porque ela vai buscar pelo material genético do vírus, não tem anticorpo na história, tá? Então, se eu vou buscar pelo material genético do vírus, desde o princípio ele está lá. Então, já após os primeiros dias ali de infecção, ou na primeira semana de infecção já, se eu fizer uma busca ativa pelo vírus, né, a partir do seu material genético, ele já vai conseguir ser identificado. Por quê? Porque eu estou buscando pelo RNA dele. Tá? Então, ele já está presente desde o início. Então, só que o teste molecular ele é mais caro, ele não é acessível para todas as pessoas e nem é recomendado para diagnosticar mesmo, assim, né, como sendo o primeiro teste a se fazer.
então não se faz. Já a sorologia, né, ela já começa a dar positivo aí da segunda semana em diante. Então, se eu for procurar, por exemplo, pela partícula viral P24, através de anticorpo que vai reagir contra essa proteína, eu já consigo identificar ali a partir da segunda semana. Já os anticorpos IgM, que são os anticorpos mais genéricos, eles só vão conseguir ser identificados ali da terceira semana em diante, e assim por diante, tá? Então, os testes sorológicos, não importa se de primeira, de segunda, terceira ou quarta geração, eles só vão conseguir ser identificados, só vão conseguir positivar da segunda semana em diante. Já os testes moleculares, eles já começam a denunciar a presença do vírus já na primeira semana, porque ele está buscando pelo material genético do vírus, tá bom? Então, a janela imunológica vai depender do tipo de teste que eu estou utilizando. Então, pessoal, para a gente finalizar, sobre a conduta do diagnóstico do HIV. Então, primeiramente, a gente tem a coleta de sangue, né? Como teste de triagem, ou seja, como primeiro teste para a detecção de HIV, se faz um teste rápido, tá certo? Que a gente chama de T1, faz o primeiro teste rápido. E qual foi o resultado? Se o resultado der negativo, isso indica o quê? Sem infecção para o HIV. Se o resultado der positivo, o que é que se faz? Se faz uma nova coleta de amostra, certo? E se faz um segundo teste rápido, que é o que a gente chama de T2. E qual o resultado? Se o resultado for negativo, uma vez que der essa discordância entre o primeiro teste e o segundo, uma nova amostra deve ser coletada e um terceiro tipo de teste ser feito, né? Lembram-se que dos testes imunoenzimáticos a gente tem um teste rápido, tem um ELISA e tem um imunoblot. Então, tanto o ELISA como o imunoblot podem ser utilizados, né, como um terceiro teste para decidir esse impasse, tá bom? Porque o teste rápido ele é bastante eficaz, ele é bastante eficiente, mas ele tem algumas limitações e que inclusive podem dar esses vieses em relação à positividade. Pode ser um falso positivo esse primeiro resultado, tá bom, gente? Ok, mas e se der positivo? Se o teste 2 der positivo, qual é a conduta? Então, em caso de positivação ou de positividade do teste 2, do teste rápido, há a confirmação pela infecção pelo HIV. Então, esse paciente ele vai ser conduzido para avaliação médica, vai ser necessário coletar novos exames, tá? Inclusive para detecção da carga viral, tá certo? E para quantificação dos seus linfócitos TCD4 e imediatamente ele começa a terapia antirretroviral. Então, essa é a conduta para o diagnóstico do vírus de HIV. Então, 2 testes rápidos positivos já é condizente com uma infecção pelo vírus do HIV e a conduta médica ela já pode ser conduzida, tá bom, pessoal? Mas, obviamente, cabe contraprovas. Então, mesmo com T1 e T2 dando positivo, ainda cabe uma contraprova para confirmar de fato, por outra técnica, né, o resultado desses 2 testes rápidos, tá bom, pessoal? Então, com base nisso, no que a gente viu até aqui, a gente consegue já responder aquelas caixinhas de perguntas que a gente deixou lá no início, tá? Ou seja, a menina que falou que beijou um cara que tinha sintomas de uma síndrome respiratória, talvez, né? E ela acordou indisposta, sentindo muito calor, né? Ou seja, apresentando sintomas semelhantes ao que o parceiro dela havia apresentado. E aí ela pergunta, é possível ter contraído alguma DST? Não. Por esse quadro, ou apenas com isso, não é possível dizer que ela pôde se contaminar com o vírus de HIV. Pode ser simplesmente um resfriado ou qualquer outra coisa, tá? Não dá para dizer que ela contraiu HIV somente por ter beijado essa pessoa, haja vista que a saliva, né, não oferece riscos para contaminação pelo HIV. Já essa segunda pessoa, ela fala o quê? Que beijou, tive relação com a garota de programa, mas com preservativo, porém, durante o beijo, sentiu um gosto de sangue. Então, a moça relatou que tinha problemas de gengiva, né, e ele ficou com medo se poderia ter adquirido o HIV dessa forma, por ter beijado ela e por ter sentido o gosto de sangue na boca. Então, sim, a resposta é sim. Essa pessoa ela deve, de fato, ficar nervosa ou reticente em relação à possibilidade de ter contraído HIV, porque, embora o beijo não transmita, embora a saliva não seja um condutor de HIV, mas a presença de sangue ali, por causa da gengivite dela, pode sim colocar ele numa situação de risco se ela for portadora do vírus de HIV e se ela não cuidar da sua infecção, tá bom, gente? Então, cabe também essas ponderações. Aqui no terceiro caso, dedos sujos molhados com líquido pré-ejaculatório, se for introduzido na vagina, tocar o clitóris, qual a chance de contaminação? Olha,
Aqui a chance de contaminação é muito pouca, tá certo? Isso porque não basta os dedos estarem sujos ou contaminados, mesmo que esses dedos sujos esteja contaminado ali, né, pela secreção com o vírus do HIV, mas o toque dessa secreção em pele íntegra, certo? Ou seja, em outra mucosa, não necessariamente vai implicar em chance de contaminação. Então, algumas coisas precisam ser levadas em consideração. Dedo sujo, tá certo. Existe secreção ali com fluido biológico, mas nessa secreção eu preciso ter vírus do HIV. Esse vírus do HIV precisa estar viável, tá certo? Lembrando que os vírus, de uma forma geral, eles sofrem com as adversidades ambientais. Então, não é todo material biológico de alguém infectado que vai ter vírus viáveis para infectar outra célula, não, tá? Então, primeiro, o material precisa estar contaminado com HIV, esses vírus precisam estar viáveis, tá? E uma vez que isso aconteça, mesmo eu tocando, essa pessoa tocando o clitóris dela, ou seja, outra região de mucosa, com esses dedos sujos, tá? Ainda assim não há chances tão contundentes de infecção. Por quê? Porque essa pele da mucosa precisa estar é, lesionada de alguma forma para que esse vírus ele consiga penetrar por essas lesões e aí sim oferecer chances de contaminação, tá bom, pessoal? E por fim, aquela pessoa lá que ejaculou na tampa do vaso sanitário, depois na sequência veio uma outra pessoa e sentou em cima. Ela pergunta se corre riscos. A resposta é não. É, então, o material ejaculado na tampa do vaso sanitário, outra pessoa vai lá e senta em cima, tá? Pele íntegra em contato com o material contaminado não oferece riscos. É a mesma questão da masturbação. Então, aquela coisa que eu falei do paciente A e do paciente B, paciente A é positivo, B é negativo. Então, se esse ejaculou na pele íntegra de B, oferece riscos a B? Não. Por quê? Porque sempre que há pele íntegra, não tem chances de transmissão. Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente encerra essa nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre as terapias antirretrovirais e um pouco mais do ponto de vista farmacológico, como que funcionam as terapias antirretrovirais convencionais, a PrEP e também a PEP, tá bom? A gente se vê, então, na próxima aula. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco e não esqueça também de assinar a sua frequência respondendo a pergunta que vem na frequência para validar a sua frequência, tá bom, pessoal? Então a gente se vê na próxima aula. Até mais!